Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre romantismo, né? Vamos ver um pouco do contexto histórico que serviu de base para esse movimento e também vamos falar sobre a ideologia, né? Ou seja, sobre tudo que pautou ideologicamente esse estilo artístico. Bem, é sempre bom lembrar que quando a gente fala de arte, quando a gente fala de movimentos artísticos, a literatura, principalmente, né, a arte em geral e a sociedade, elas estão intimamente ligadas. E em virtude disso, entender o contexto histórico, ou seja, entender o momento em que aquela arte, em que aquele movimento artístico aconteceu, te ajuda a identificar as características e entender melhor quais foram essas bases que construíram determinado movimento. Então, vamos lá? A primeira coisa que nós temos aqui, né? Eu vou passando aqui para vocês esses slides, a gente começa a ver já uma imagem romântica, né? A gente começa a ver algumas definições, mas depois a gente fala um pouquinho dela. Vamos agora para os conceitos, para que isso aqui fique mais claro depois. Bem, o contexto histórico do romantismo tem como grande protagonista a burguesia. Por que eu estou falando da burguesia? Gente, quem produz literatura romântica é o burguês, quem lê a literatura romântica é o burguês, quem protagoniza a literatura romântica é o burguês. Isso significa que a burguesia, ela, ou melhor, o romantismo, ele gira em torno da burguesia. De novo, quem produz literatura romântica é o burguês, quem lê literatura romântica é o burguês e quem protagoniza as obras românticas também é o burguês. Em virtude disso, é óbvio que eu preciso entender o porquê, né? Ou seja, por que a burguesia está ocupando todas essas esferas dentro do campo artístico do romantismo. Então, vamos lá. A Revolução Industrial e o Iluminismo, né, nos séculos 17 e 18, fortaleceram o poder econômico e cultural da classe burguesa. Ou seja, a burguesia ela começa, né, a se estabelecer ali no final da Idade Média, e aí efetivamente ela começa a se consolidar, né, a ganhar espaço na sociedade a partir aí do século 17 e 18. E aí, a partir desse movimento, principalmente, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, a partir da Revolução Industrial, a burguesia ela começa a tomar forma, ou melhor, a tomar espaço, a ganhar espaço na sociedade. E isso faz com que a construção social comece a se definir de uma maneira um pouco diferente, né? Ou seja, eu tenho agora, né, com essa camada, com essa classe, eu começo a ter uma nova constituição social. E aí, continuando. No entanto, ela ainda não havia conquistado o almejado poder político, né, e que se seguia ainda concentrado nas mãos da nobreza. Ou seja, a burguesia ela já ocupava, ela já tinha poder econômico, ela já estava ali, né, consumindo bens culturais, consumindo cultura, mas ela ainda não havia chegado onde queria, que era na política, ou seja, no campo da política. Ela não havia ainda conquistado o poder político. Esse poder ainda estava concentrado na mão da nobreza. E aí, justamente por conta dessa questão, é que começam os embates entre burguesia e nobreza. Ou seja, havia uma necessidade de tomar o poder, ou seja, havia uma necessidade de que a burguesia, que estava crescendo, que era uma classe em ascensão, tomasse também esse poder, ou seja, fosse detentora de poder político, né? Então, esses embates que foram muito frequentes entre burguesia e nobreza geraram aí um dos acontecimentos mais significativos, né, e mais importantes da história, que foi exatamente a Revolução Francesa. Então, a partir de agora, a gente entra efetivamente nas bases históricas do romantismo, né? A gente entende que, já que a burguesia é tão importante para a construção desse movimento, aí a gente entende que a burguesia ela começa a se consolidar e ganhar vez na sociedade, né? A partir aí do Iluminismo, da Revolução Industrial, e efetivamente ela ganha poder com a Revolução Francesa. E é a partir de agora que a gente começa a entender o romantismo. Bem, a Revolução Francesa ela trouxe, né, grandes mudanças, não apenas para os arranjos sociais, ou seja, não apenas na construção da sociedade, mas também para a mentalidade das pessoas da época, e inclusive, né, ela trouxe ganhos, aí ela trouxe mudanças também para as gerações seguintes.
Bem, com a queda da Bastilha em 1789, a Revolução Francesa tem início. Então, lá em 1789, começa efetivamente, né? Ou seja, eu estou falando do início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, ou seja, a destruição daquilo que representava ainda, né, esse poder da nobreza, ou seja, esse poder dessa instituição social que era combatida pela burguesia. Então, a queda da Bastilha foi orquestrada pela burguesia e, né, obviamente, não sozinha, a burguesia ela recebeu apoio da população, ou seja, de camadas mais populares, e isso permitiu com que ela ganhasse ainda mais força e conseguisse conquistar o tão sonhado poder político, né? Ou seja, podendo assim governar o Estado de modo que seus interesses fossem atendidos. Então, de novo, né, com a queda da Bastilha, então deu-se aí o início da Revolução Francesa, então houve esse embate entre burguesia e nobreza. Obviamente, a burguesia conseguiu conquistar o poder político, ou seja, destituiu do poder a nobreza, conseguiu conquistar poder político, que era o que era almejado, na verdade, pela burguesia já em momentos anteriores, né? Ou seja, já havia esse desejo de conquista política, até que acontece, né, com a Revolução Francesa, a burguesia ela toma o poder político, ela consegue chegar ao poder político, tem apoio, né, de camadas mais populares para que isso aconteça, obviamente, né, ela não faz isso sozinha, e ela quer governar para quê? Para atender os próprios interesses. Óbvio que as camadas populares que participaram desse processo, na verdade, foram utilizadas como massa de manobra, ou seja, elas faziam número, né? Ou seja, eu quis ganhar ali, né? Eu quis ter forças, eu quis somar forças para conseguir conquistar o meu objetivo. E aí eu acabo prometendo, né? A burguesia ela prometia, né? Tinha como pilar, tinha como lema a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, a gente sabe que após essa conquista, né, ou seja, após chegar ao poder, a burguesia ela não cumpriu muito. Basicamente, esses conceitos continuaram ali só na teoria. Ou seja, a gente teve algumas mudanças, obviamente, eu também não posso dizer que nada mudou para as classes menos favorecidas. A gente teve ali uma ideia de igualdade em relação a questões fiscais, né, a ideia de tributação, mas em relação a questões sociais e civis, né, a gente não teve total igualdade, a gente não teve esses conceitos aí muito bem atendidos, tá? Em seguida, houve, obviamente, alguns avanços, então houve, né, uma reconstrução né, de uma Constituição, né, ou seja, há uma mudança, uma elaboração de uma nova Constituição, onde são dados, né, ou seja, a partir disso é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aí o homem comum passa a ganhar voz, ou seja, ele deixa de ser somente um indivíduo e ele passa a ser cidadão. E o que isso significa? Isso significa que a gente daqui a pouco vai entender por que é importante ele deixar somente de ser indivíduo e passar a ser cidadão. Ou seja, ele acaba ganhando aí, obviamente, alguns direitos, né? Ou seja, ele se sente participante daquele movimento, ele se sente como ser ativo numa construção social, ele se sente como ser ativo, né, na ideia da construção da pátria, né, dessa ideia de pátria. E aí, na Inglaterra, esses ecos de Revolução Francesa também serviram para consolidar a mudança econômica que já estavam acontecendo, como eu disse antes, desde a Revolução Industrial, ou seja, eu acabo fazendo com que a burguesia seja aí, né, ou melhor, esteja numa construção dominante da sociedade. E em seguida, esta já havia alterado significativamente as relações sociais, ou seja, a Revolução Industrial já havia alterado as relações sociais, colocando de um lado a burguesia, que era detentora agora dos capitais, dos meios de produção, e do outro lado quem? O proletariado, ou seja, o responsável pela venda da força de trabalho, a mão de obra. Né? Então, a partir da Revolução Industrial, a gente já tinha estabelecido essa divisão social. A gente tinha o grupo
que era detentor de capital, que era a burguesia, e aqueles que trabalhavam para a burguesia, ou seja, aqueles que eram responsáveis pela mão de obra, ou seja, o proletariado. Então, já estavam, né, como eu posso dizer, essas definições de sociedade já estavam se moldando ali desde a Revolução Industrial e efetivamente tiveram ali uma consolidação após a Revolução Francesa. Aqui a gente tem uma foto, né, uma imagem, né, da representação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então a gente tem aí uma imagem para representar. Em seguida, vamos entender agora o porquê disso tudo ser tão significativo, ou seja, o porquê que se faz necessário entender a história para que eu entenda o porquê do movimento romântico existir, né? Então, é importante a gente lembrar que o surgimento da ideologia romântica ele vai estar diretamente relacionado a essas mudanças sociais e políticas que foram trazidas por esse contexto, né, das revoluções, tanto industrial quanto a Revolução Francesa, né? Ao alcançar o poder por meio da Revolução Francesa, a burguesia passou a ocupar um lugar de destaque perante a sociedade e, consequentemente, ela tinha necessidade de protagonizar as suas próprias manifestações culturais. Como a gente viu antes, eu falei para vocês, a burguesia ela já tinha poder econômico, ela já tinha poder cultural. Eu precisava, o que faltava? Faltava o poder político. Conforme ela consegue agrupar isso tudo, ela agora quer ser protagonista. Então, eu deixo o clássico, porque o clássico lembra aquilo que era da nobreza, né? Então, eu deixo o clássico, eu deixo o erudito de lado e eu começo a criar um novo conceito de arte. Eu começo a buscar, a tentar trazer uma arte que represente esse novo grupo social, que represente toda essa mudança que aconteceu na sociedade, que represente quem agora, de fato, está no domínio. A burguesia ansiava por uma arte em que pudesse não só se reconhecer, mas também se distinguir do grupo social recém-deposto. Ou seja, eu precisava fazer com que a arte mostrasse agora quem estava dominando e quem não tinha mais vez, e quem já não estava mais em pauta naquele momento, quem já tinha saído de cena. Tá? Então era importante. A arte era usada também para ratificar, né? Ou seja, para enfatizar mesmo que a burguesia agora ela era detentora de todo o poder. Poder econômico, poder político, poder cultural, então ela estava ali em todos os âmbitos, né, em todas as esferas. Com o romantismo, a revolução que vinha acontecendo no meio político, né, chega à esfera artística, né, então não faltava mais nada, a burguesia estava dominando tudo, e por uma necessidade de se contrapor ao que vinha sendo feito até então, o romantismo ele começa a promover o sentimento, a subjetividade, a espiritualidade e os valores particulares. Então lembra comigo, ó, a gente pensa assim, toda vez que eu falo de um movimento artístico, de um movimento cultural, de uma escola literária, né, de um estilo literário, eu preciso entender que uma escola literária ela surge a partir da necessidade que se tem de mudar o que está em foco até então. Então, o romantismo ele surge para combater, para se opor ao movimento que o antecedia. Qual era o movimento? Era o arcadismo. E aí vamos lembrar que o arcadismo, né, a gente já falou sobre isso, ele tem suas bases definidas a partir do iluminismo, a ideia de razão, a ideia da universalidade, a ideia do homem, né, protagonizar e ser racional, e ser objetivo, e ser direto, né, e ser muito mais voltado para a ciência do que para a fé. Lembra disso? Então a gente agora entende que se o romantismo é a escola literária que vem após o arcadismo, eu preciso contrariar todos esses valores que o arcadismo estava propondo, tá? Então, enquanto que o arcadismo buscava principalmente a razão, a objetividade, a ideia do materialismo, os ideais universais, o romantismo ele promove o quê? O sentimento, a subjetividade, a espiritualidade e os valores particulares. Tá? E aí lembra que quando eu falo de subjetividade, eu estou falando daquilo que é relativo ao sujeito. Tá? Eu estou falando de algo que é pessoal. Então, a importância dada pelos artistas românticos à subjetividade e aos valores particulares evidenciava a exaltação do indivíduo que era feita por eles. E aí,
por que essa necessidade de exaltar o indivíduo? Lembra que agora quem é que protagoniza a obra romântica é o burguês, ok? Então, há uma necessidade de exaltar a figura desse indivíduo, desse burguês. Por quê? Porque isso está intimamente ligado à construção mesmo da sociedade burguesa. Ou seja, é interessante reparar como essa exaltação do indivíduo está relacionada aos valores cultivados pelo burguês. E que valor é esse? De que o homem ele cresce pelo esforço pessoal, ou seja, ele cresce por mérito próprio e não por privilégios obtidos, que era o caso da nobreza. Então, a todo tempo, né, os burgueses faziam questão de bater nessa tecla, de que o homem ele tem que ser fruto de conquistas pessoais, né, ele tem que ser fruto, as suas vitórias, na verdade, as suas conquistas, elas precisam ser fruto de um esforço pessoal e não de um privilégio. Ou seja, não porque eu herdo, né, coisas, eu herdo dinheiro, eu herdo posições sociais. Não é isso. Tudo que o burguês tem, ele faz questão de mostrar que foi a partir de conquistas próprias, né, do seu esforço. E isso vai ser retratado também nas obras literárias, né? Deixa eu só voltar aqui. Como é que a gente pode entender esse retrato? Por exemplo, quando eu coloco os heróis românticos, né? Daqui a pouco a gente até fala um pouquinho mais disso, sobre a temática. Quando eu coloco, por exemplo, esse burguês na figura do herói, o herói romântico, gente, ele é sempre aquele que ele para conquistar qualquer coisa, ele passa a obra inteira, né, se esforçando muito, lutando muito. Então essa é uma característica do herói romântico. Ele não consegue nada de bandeja, né? A narrativa, o enredo da obra romântica sempre se constrói pautado em alguém que se esforça, que luta até conseguir alcançar o sucesso, até conseguir conquistar o que de fato deseja. A gente começa a perceber isso nos romances, né, do estilo romântico. Em seguida, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as características da arte romântica, e aí eu vou falar tanto das características temáticas, ou seja, quais são os temas trabalhados nesse movimento, e depois eu vou falar das características formais, ou seja, quanto aos aspectos da escrita, quais são aí as mudanças que acontecem na arte. Então, em relação à temática, ou seja, quando eu falo dos temas que serão abordados no romantismo, como eu posso, na verdade, ilustrar a temática romântica? Bem, o primeiro caso que eu coloco aqui para vocês, né, é a fuga da realidade. O homem romântico, a gente vai perceber isso em diversas obras, ele foge da realidade, ou seja, ele busca, ou através de uma fuga espacial, de uma fuga temporal, de uma fuga onírica, ou até mesmo através da morte, ele deseja fugir da realidade que o oprime. Ele se vê, é importante que vocês entendam, que muitas vezes o homem romântico ele se sente ali inadequado na sociedade em que ele está inserido. Parece que ele não se sente completamente pertencente àquele grupo. E isso faz com que ele queira sair dali. E aí, a partir disso, os textos, muitas vezes, principalmente quando vocês forem estudar poesia romântica, né? Lembrem-se que hoje a gente está falando dos contextos, né? Ou seja, das bases desse movimento. Vocês vão se aprofundar ainda mais em seguida, né? Então, assim, a primeira temática que vai nortear esse movimento é a ideia da fuga da realidade. É, por vezes, o homem não conseguir se ver inserido em determinado contexto social, ou seja, ele não se sente pertencente àquele grupo, e ele quer fugir daquela realidade, ele quer se livrar daquela realidade que o oprime. E aí ele foge dessa realidade como? Ou construindo textos em que ele se distancie desse mundo, né, dessa situação, então ele se coloca num lugar mais deserto, mais isolado, ou ele foge da realidade falando do passado, e aí isso é importantíssimo. O tempo do homem romântico é sempre o passado. Ele vai valorizar o passado porque o passado é o tempo da idealização.
E você não pode esquecer que para o homem romântico a principal característica desse movimento é a idealização, é a busca pela perfeição, é a busca pelo ideal. Então, a fuga da realidade ela vai se dar ou de maneira espacial, quando nas obras, nos textos românticos, você vê que ele tenta se isolar, tenta se colocar, né, num plano mais deserto, ou ele foge de maneira temporal, que é quando os textos começam a promover uma idealização do tempo passado, e aí pode ser tanto um passado histórico, né, a valorização de um passado histórico, ou como pode ser a valorização até do passado do próprio autor, do próprio poeta. Uma terceira maneira dele fugir da realidade é nesse campo onírico, é o campo dos sonhos, acontece também muitas vezes. Então, falar, né, se inserir nesse campo do sonho também é uma maneira de fugir da realidade. E, num quarto momento aí, a fuga da realidade às vezes acontece inclusive pela morte. Então, quando vocês forem falar mais especificamente de poesia da segunda fase romântica, né, que é o ultrarromantismo, vocês vão ver que muitos poetas querem se livrar da realidade, né, querem sair daquele contexto em que se encontram por algum tipo de inadequação, de não se encaixarem, né, por esse não encaixamento, eles fogem da realidade através da morte, ou seja, é muito melhor, acaba sendo a solução para os problemas dele. Uma outra característica em relação ao tema é a figura feminina. Então, a mulher romântica ela é retratada geralmente de forma idealizada. Então, ela se torna, por vezes, inacessível. É quase que em alguns momentos você desconfia que essa mulher não consegue nem existir. De tão perfeita, de tão ideal, né, ou idealizada que ela é pintada ali, né, que ela é descrita, ela chega a ser inacessível, próximo do divino, próximo daquilo que é quase que imaterial. E aí, de novo, na poesia a gente acaba vendo isso. E é importante, eu quero ressaltar com vocês a questão da idealização. A ideia, né, da temática sempre estar voltada para a idealização é exatamente essa. O homem romântico, ele é o idealizador. Ele sempre busca o ideal. Em seguida, o nacionalismo. De onde surge essa temática nacionalista? Vamos pensar no que eu já disse anteriormente? Eu não mostrei para vocês que depois da Revolução Francesa, né, houve a elaboração de uma nova Constituição e a partir de então aí, né, a colocação dos direitos do homem e do cidadão. Então, em virtude dessa colocação, o homem deixa de ser um simples indivíduo e ele passa a ser cidadão. O que é a ideia de cidadão? É aquele que tem direitos e deveres dentro da sociedade, dentro da construção social. Né? O conceito de cidadão está relacionado àquele que é participativo da construção da sociedade. Então, como ele agora não é mais um indivíduo qualquer, ele é cidadão, cresce nesse homem uma necessidade, né? Ou seja, um sentimento de nacionalismo, porque ele se vê ali interagindo, ele entende que ele agora ele é parte, que ele constrói, na verdade, uma sociedade, que a construção da pátria ela está intimamente ligada à colaboração dele, né? Então, a ideia do indivíduo se tornar cidadão faz com que cresça nele um sentimento de nacionalismo, porque ele se vê agora um ser participante da construção da ideologia, perdão, da ideia de pátria, né, do conceito de pátria, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características formais. Então, em relação à arte romântica, eu consigo pensar no contexto de forma, né, ou seja, a estrutura do meu texto romântico. Como ela é? Então, a primeira coisa, de novo, vamos pensar que eu tenho aí uma negação dos movimentos anteriores, eu tenho uma negação daquilo que era visto até então. Então, a literatura romântica ela vai negar o rebuscamento que a gente viu, né, que era grandioso, por exemplo, lá no Barroco, e que não fugiu muito no Arcade. Né? Então, ainda no arcadismo, a linguagem ela ainda é rebuscada, ela é uma linguagem ainda muito culta. A partir de agora, ainda no Barroco, no arcadismo, nós víamos uma estrutura, uma construção de textos pautadas em sonetos, uso de versos alexandrinos, né, versos decassílabos e também versos alexandrinos.
Então, assim, agora a literatura romântica ela é muito mais livre. Eu posso construir a partir dos desejos do homem, né? Eu não preciso mais estar atrelado a um padrão determinado por alguém ou por um grupo, não. Existe uma liberdade formal. Os versos são livres, ou seja, eles têm uma métrica irregular, ou seja, não há uma necessidade de uma métrica definida. E os versos também são brancos, ou seja, não há necessidade da rima, tá? Então, versos livres significa que não há uma métrica regular. E versos brancos não há necessidade de rimas, tá bom? Então, agora existe liberdade. Ah, então você vai pensar assim, significa então, professora, que no romantismo não há rimas, não há versos com métrica, não há textos com métrica regular, né? Poemas com métrica regular? Claro que há. Eu estou falando que existe uma liberdade formal. Eu posso escrever como eu desejo. Então, tem textos que têm rima, existem textos que têm, de repente, uma métrica regular, mas existem também textos que não vão atender a esses conceitos. E não há problema algum em não atender a esse padrão, ok? É isso que você precisa entender. Outra característica, pontuação extremamente expressiva, até como forma de mostrar a subjetividade, o sentimentalismo exagerado, as emoções à flor da pele. Então há uma necessidade, às vezes, né, com o uso, por exemplo, de reticências, de você deixar subentendido a ideia do sentimentalismo, da angústia, da dor, do sofrimento que talvez aquele poeta esteja passando. Então há uma necessidade de marcar pela pontuação esse exagero sentimental. Então, por exemplo, o excesso de exclamações, a presença das reticências, tudo isso faz com que você acabe dando mais força ao sentimento que está sendo mostrado ali no texto. A adjetivação intensa, como eu disse a vocês, a figura feminina ela é idealizada. Então, como que eu vou idealizar? Eu vou listar as características dessa mulher perfeita, né? E aí, obviamente, eu uso os adjetivos para fazer essa definição, né? Para fazer essa construção feminina. A linguagem ela é simples e acessível. Lembra que quem está lendo agora é o burguês. Então, a ideia desse burguês ele está começando agora. Se a gente pensa em arte, em consumo de arte, o burguês ainda, né, estava dando seus primeiros passos no consumo de arte. Então, eu preciso entender que a linguagem ela precisa ser acessível. E é justamente essa linguagem acessível que dá à literatura romântica, né, a proporção que ela tem. É importante a gente falar também que a própria divulgação da arte romântica, ela tem as publicações, vou falar assim, a forma de publicar a arte romântica também ajuda muito a difundir essa arte. Por quê? Os primeiros textos românticos eles foram publicados em revistas e jornais, ou seja, em meios de comunicação de grande circulação. O que significava dizer que é muito mais barato, era uma literatura que era mais fácil e mais acessível porque ela era mais barata. Né? Ou seja, não é muito mais barato comprar um jornal do que comprar um livro. Então, os primeiros textos, eles eram colocados em jornais, em revistas, depois os folhetins. Então, eram textos que davam maior acesso, era muito mais fácil, era muito mais barato consumir essa literatura, tá? Então, é uma maneira também de ajudar a divulgar esse tipo de texto, né? A consumir, a fazer com que as pessoas consumam. Eu boto uma linguagem que é próxima, então o burguês está falando dele mesmo e ele é protagonista. Então pensa aqui, é o burguês escrevendo exatamente como ele fala. E isso faz com que o leitor, que também é burguês, se identifique. Então essa linguagem que faz essa troca é quase cíclica, né? Ou seja, é o burguês falando do burguês para o burguês. Então você entende que eu preciso construir toda essa atmosfera voltada basicamente num único grupo, né? E aí a linguagem simples e acessível, ela se distancia do que preconizava o Arcade e o Barroco, que era uma linguagem mais curta, mais rebuscada, e ela agora é uma linguagem que quer ser acessível. A literatura romântica, ela deseja todo o tempo ser lida, tá bom? Então, queridos, é basicamente isso, tá bom? Fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.